Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Se você estiver assistindo a gente através do Facebook, já vai logo dando o seu like. Se você estiver no YouTube, já vai logo se inscrevendo no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver no canal do Boi, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Como você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio. E aqui do meu lado hoje, prateleiraça de cima, o Matheus Alberto Consoli. O Matheus é o seguinte, ele é administrador, ele é um dos fundadores, sócio lá da Marquestrate, uma empresa que está aí, que é uma das mais requisitadas para prestar consultoria no setor do agronegócio, seja pelas multinacionais, seja pela distribuição, como eles mesmos gostam de falar, para quem vende para o produtor rural. Matheus, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Carlão, obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer trocar um bate-bola contigo nessa nova forma de interação aqui que está sendo criada, né? Pois é, tá muito legal. Eu queria aproveitar, viu, Matheus? O Fala Carlão, o povo gosta sempre de saber um pouco mais do meu entrevistado, do ponto de vista pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira aí. Como é que você chegou no agronegócio? Você, como eu falei, é administrador, mas parece que tem uma ligação já aí de berço também com o agronegócio. Me fala aí. Bom, Carlão, sem dúvida, a minha família tinha negócios com cereais, com arroz, na verdade, né? Cerealista de arroz no interior de São Paulo. E depois meu pai avançou para a produção, comprou uma pequena área agrícola, então teve pecuária leiteira, tivemos confinamento de corte, área de cana e inclusive tivemos experiência com estufas de HF, né? De olerícolas, vendia para supermercados e tudo mais, né? Então esse é um pouco o negócio que a família tinha em separado. Mas eu, quando fui fazer faculdade, me formei em administração, como você citou, eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com a minha família, né? Esse foi o objetivo introdutório, tanto que vamos dizer assim, aqueles estudos que a gente faz, o TCC eu fiz sobre empresas familiares, sucessão e coisa do gênero. Mas no meio do caminho, né, teve aquela crise de 99, 98, os negócios da família não iam tão bem, e eu estava no meio da faculdade, comecei a fazer estágio numa empresa e acabei indo para o mercado de consumo, fui trabalhar com a Danone, uma excelente companhia, foi uma experiência incrível, e lá fiz uma carreira de negócios, né, como executivo, assim. Mas aí, no meio desse processo, já estava morando em São Paulo, resolvi fazer mestrado, né? Falei, tá na hora de voltar a estudar. E no mestrado voltei a interagir com hoje meu sócio, Marcos Fava Neves, que falou, vem para cá, volta para Ribeirão, e a gente tem algumas coisas aqui começando no agro e etc, né, projetos. E daí que eu acabei voltando, né, no meio do mestrado, voltei para Ribeirão Preto e comecei a trabalhar direto mesmo com agronegócio, com empresas de insumos, e daí a carreira foi se desenvolvendo e estou aí há quase 20 anos nessa toada aqui junto com a equipe da Marquestrate. Você tem uma formação extraordinária, né? O povo da Marquestrate aí, aliás, só tem craque aí, né? Nós tivemos, ano passado, fizemos uma convenção da nossa equipe aí em Ribeirão Preto, fomos recebidos aí na Marquestrate, vocês são muito parceiros nossos do Grupo Public, através da nossa plataforma Agro Revenda, enfim, vocês são efetivamente da prateleira de cima. E você tem até uma passagem, você estudou fora também um pouquinho, aí estudou nos Estados Unidos, é isso mesmo? Sim, tive. Sem dúvida, a gente tem um perfil muito interessante aqui na Marquestrate, né? Muito também reflexo do incentivo que o Marcos Fava sempre deu para a equipe, né? Esse vínculo com a academia e tudo mais. Então, fiz o mestrado, e aí, quando eu fui fazer doutorado, mudei de área, fui fazer doutorado em engenharia de produção, e nesse meio do caminho surgiu uma oportunidade bacana de fazer o que a gente chama do sanduíche, né? De ficar um tempo fora. Aí fui para os Estados Unidos, na Texas A&M, numa área de economia agrícola, onde eu também estudei essas relações na cadeia produtiva, cadeia de suprimentos e logística. Então foi uma área que eu tive a oportunidade de, além de trabalhar como consultoria, estudar, dei aula nessa área há muito tempo e continuo. Não tenho mais aulas hoje no meio acadêmico, né? Em universidades, essa parte da carreira eu acabei deixando de lado para dar foco na Marquestrate. Lá em 2010, né, a empresa começou a crescer, eu decidi então dar um foco mais de negócio, mas continuo como instrutora em muitos programas de capacitação executiva, em cursos de MBA, como na FGV, e trabalhando focado aqui nos negócios que envolvem os insumos, né? Ou seja, como o produtor compra alguma coisa, é nessa área que eu tenho jogado nos últimos anos aí.
Olha, e aí, vamos lá. Eu queria agora, vamos esclarecer o que é isso, né? Vamos fazer o nosso público entender qual é o trabalho da Marquestrate. Por que a Marquestrate é tão requisitada assim? Por que a Marquestrate está sempre, quando eu falo com o pessoal aí das multinacionais, das grandes companhias de distribuição, todo mundo conhece a Marquestrate, todo mundo conhece o trabalho da Marquestrate, mas então eu queria que você resumisse aí para nós aí, nos próximos 5, 6 minutos, o que é esse trabalho da Marquestrate? Bom, Carlão, de mais nada, a gente tem várias áreas de atuação, né? Mas, resumidamente, uma área de consultoria, né, de negócios, uma área de capacitação executiva e uma área de inteligência de mercado, né? Agora, a gente acabou, por um bom momento, né, quando iniciou-se a estrutura da Marquestrate, lá em 2003, 2004, era o momento onde a distribuição começou a ser estruturada, ou melhor estruturada pelas indústrias de insumos que estavam se preparando, né, para vender mais ao produtor, porque naquela época estava aquela crescente da soja, expansão de área e toda a exportação para a China, que depois virou esse grande negócio que é o agro hoje, né? E a gente pegou esse boom, pegou esse momento e foi se especializando em atuar junto com as indústrias de insumos para oferecer soluções, projetos, consultorias de como olhar para o mercado e preparar uma estratégia de acesso, ou seja, chegar ao produtor de maneira mais efetiva. E, por outro lado, acabamos lidando nesse período com mais de 300 revendas, com mais de 50 cooperativas e ajudando essas empresas também a se estruturarem, né, em projetos que variam desde a área financeira, a área comercial, a área de RH, a área de tecnologia. Então, eu brinco, quando eu explico assim, a gente está em tudo que o produtor compra. E aí fomos expandindo a atuação de suporte estratégico de acesso ao mercado para empresas de insumos agrícolas, de pecuária, de máquinas e implementos, de serviços, de software, que estão nesse meio, né? Nesse meio que envolve indústria, revendas, cooperativas e, logicamente, o produtor rural. Isso é o core, vamos dizer assim, as coisas que a gente mais faz. Logicamente, a Marquestrate tem uma atuação também em alguns outros setores, como agroindústria, frigoríficos, cana-de-açúcar, primeiro processamento, e também alguns sócios que atuam em área mais institucional, como associações, governo, sindicatos e órgãos públicos, sempre orientado para soluções que envolvem as cadeias agroindustriais. Então, os negócios agro, esse é o campo, vamos dizer assim, que a gente bate a nossa bola e temos focado nossos esforços nessa história, nessa trajetória aí. Matheus, deixa eu te falar, assim, a gente sabe que esse setor tende a ter cada vez mais, ficar mais consolidado, ou seja, ter menos empresas maiores, mais estruturadas. A consolidação, em determinado momento, ela estava na indústria. E hoje, eu acho que essa consolidação, eu tenho a impressão de que ela se dirigiu para a distribuição. Como é que está esse movimento? Bom ponto, Carlão. Dá um passinho atrás, né? Se você olhar do ponto de vista cair, vou voltar à minha carreira mais de professor, né? Se você olhar conceitualmente a estrutura da competição industrial, né? Industrial aqui não é de uma empresa, de um setor. Você tem aquele bom e velho modelo do Porter, dos poderes de barganha na cadeia, né? Então, como você citou, globalmente, e não só no agronegócio, as indústrias se concentraram muito nos últimos anos, né? A indústria automobilística é uma indústria concentrada em poucos players, né? Você tem várias marcas, mas no final do dia, 3, 4, 5 montadoras é da mesmo grupo empresarial, né? Isso acontece nos eletrônicos, acontece em petróleo, acontece em aviação e acontece nos insumos agrícolas, né? Então, quando começou a concentrar a produção industrial, né, de menos empresas, a gente fala que a cadeia se reorganiza. O primeiro movimento, na verdade, que aconteceu foi os produtores se organizarem, né? Além de grandes grupos que se formaram por estrutura, de aquisição ou arrendamento de áreas, você tem também a formação de grandes pools de compra no Brasil, que não é nada mais do que a organização de produtores para ganhar poder de barganha e conseguir negócios melhores, né? Na primeira onda, na minha visão, nesse processo, a distribuição, ou seja, as revendas, ficaram meio ali assistindo esse negócio, né? Tendo parceiros grandes de um lado, que são grandes fornecedores, e tendo, eventualmente, clientes maiores do outro lado, né? E aí, nos últimos anos, o que aconteceu, que a gente já estimava isso, né? Eu escrevo sobre isso desde 2011, e essas coisas de fato aconteceram, é que aí a distribuição começou a se consolidar também, né? O início desse processo, como nós estamos vivendo agora, é um processo de fundos investindo, né? Um fundo de investimento compra 2, 3, 5 ou mais revendas,
provavelmente vai organizar essas revendas e vai vender no futuro, né? Vai vender para um outro grupo, que pode ser um grupo estratégico, pode ser um grupo multinacional, pode ser uma indústria ou qualquer coisa do gênero. Mas, em paralelo, você tem também a consolidação, porque empresas estratégicas também investem na distribuição, e mais recentemente, eu falo que é o casamento Tabajara, né? Revenda começou também a namorar outras revendas. Dois vizinhos ali começaram a falar, puxa, nós estamos aqui nessa região, estamos aqui brigando, não é melhor nos darmos a mão e ir juntos, né? Começou a ter também o que eu falo, a fusão local ali. Então, tudo isso é um processo de consolidação. Então, a gente viveu isso, para ilustrar, Carlão, no mercado de varejo, nos supermercados, né? Os supermercados do Brasil é um mercado bem concentrado. 5 ou 6 redes concentram muitos negócios, mas você tem 1 milhão de pontos de venda de vários pequenos aí mercadinhos, né? Então, o que eu quero chegar aqui, não vai acabar a pequena revenda. O que vai acontecer é que ela vai ficar local, né? Ela vai ficar local ali, numa cidade, num grupo de produtores, e você vai ver lojas de grandes revendas, de grandes cooperativas, se redistribuindo no território. Então, no final do dia, nós vamos ver um conjunto, poucas empresas muito grandes, com muitas lojas, 100, 200 lojas, né? E um monte de empresas pequenas, com 1, 2 lojas, 3 lojas, né? É esse o cenário que eu imagino que a gente vai ver daqui 5, 6, 8 anos no Brasil, de fato acontecendo, né? Deixa eu te falar, hoje, quem que pode mais hoje? A indústria que pode mais ou a distribuição que pode mais hoje? A gente falando dessas gigantes hoje, né? Quem que manda mais hoje? Carlão, na verdade, quem pode mais hoje é o produtor. Né? Eu escutei de um diretor de multinacional, ele falando assim para mim numa discussão, ele falou assim, olha, eu nunca vi uma transferência tão grande de poder igual nos últimos anos aconteceu com o produtor, né? Então o produtor está numa situação muito favorável, porque ele tem muitas ofertas, o bom produtor, que é um cara de tamanho relevante na região dele, lógico, o tamanho de um cara no sul diferente do tamanho de um cara no Cerrado, né? Mas o produtor que é relevante, que tem bom crédito e é tecnicamente bem desenvolvido, ele é assediado por N empresas. Então, esse produtor taca a faca e o queijo na mão, porque ele tem opções, ele barganha, ele compra bem, ele tem bons serviços. Agora, se a gente olha para o lado aí, indústria, distribuição, e a distribuição vou botar junto aqui nessa conversa, tanto revendas quanto cooperativas, do ponto de vista de tecnologias, a indústria ainda tem uma grande vantagem, né? A indústria tem produtos, tem variedade de sementes, tem pesquisa e desenvolvimento. Então, tirando uma foto do presente, e esse presente acho que vai perdurar por um tempo, a indústria tem uma situação na cadeia muito favorável. Não que seja fácil e seja tranquilo, né? Porque a indústria também tem concorrente, né? Tem genéricos entrando por um lado, tem chinês entrando por outro, né? Não é um mercado tranquilo, não. Mas a indústria tem uma posição estratégica de negócio, de caixa, de investimento e de tecnologias que favorece, logicamente, a sua relação com os parceiros. Mas, né, vale a pena destacar que se você olhasse uma foto de 5 anos atrás, você não tinha nenhum distribuidor maior que uma indústria no Brasil. Hoje essa foto mudou, né? Algumas grandes cooperativas ou alguns grandes distribuidores já são, em tamanho financeiro falando, maior do que algumas indústrias. Então, isso vai puxar a régua, né? Não é novidade para ninguém que me parece que alguns grandes distribuidores e algumas grandes cooperativas vão sentar de igual para igual na mesa, e de igual para igual não é só compra, não, é definição das ações, definição das estratégias, requisitar algum tipo de serviço. Então, vamos dizer assim, se a gangorra era muito invertida, ela está se igualando, então vai ter sim grandes grupos com muita influência, com muita interação com essas indústrias, e vão trocar figuras, como acontece em outros setores, né, da economia, vai ser mais equilibrado. Então, nesse sentido, eu acho que é positivo a consolidação da distribuição, né? Deixa eu te falar, e isso tudo, mesmo diante desse cenário que você acabou de falar, ou seja, distribuidores gigantes, indústria gigante, mesmo diante desse cenário, isso é bom para o produtor? Eu vejo, lógico, tudo tem dois lados, né? Em termos de concorrência, é bom para o produtor, porque players maiores vão brigar mais por mercado, vão brigar mais por terreno. Brigar aqui é oferecer produtos, oferecer serviços, oferecer atendimento, e em algum momento vão também competir com seus políticas comerciais, né? Então, assim, onde tem concorrência, meu filho, no final do dia o consumidor ou o cliente é sempre beneficiado, né? Contrário é verdadeiro, onde você tem poucas opções, a cadeia ali, o setor,
coordena e se beneficia. Então, o que a gente está vendo, apesar da consolidação, se você vai nas áreas-chave do Brasil, né, você vai no 63, você vai, por exemplo, no sul de Goiás, né, na região de Jataí, ali, Rio Verde, você vai na região de Passo Fundo, está aumentando o número de revendas, porque tem mais lojas das revendas que são consolidadoras, tem mais lojas das cooperativas, então está aumentando a concorrência por aquele produtor. E o produtor, nesse sentido, vai ser beneficiado como cliente de poder escolher o que escolher e de quem, né? Então, eu falo, a consolidação é boa, ela não pode virar oligopólio. Não podemos chegar ao ponto de falar assim, ficou só 3 caras no mercado. E eu acho que não vai acontecer isso no Brasil. Mas a gente vai ter ainda aí uns 100, 150 grandes grupos de distribuição no Brasil que vão ser 80% do mercado de acesso. E vão estar brigando com faca e foice na ponta pelo produtor, o que vai oferecer muitos serviços, muito atendimento e boas condições comerciais, sem dúvidas, para esses produtores que precisam, né, de tecnologia e precisam de insumos a preços competitivos. Maravilha. Ô, Matheus, a nossa conversa é boa demais, rapaz. Pena que o tempo é pouco, viu? Deixa eu te falar aqui 2 coisas para a gente encerrar. Eu queria que você fosse bem objetivo. A China responde hoje por quase 40% das exportações do Brasil e de soja, enfim, dos principais produtos agrícolas do Brasil. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, sobre essa dependência, né, que o Brasil tem da China. A China equivale os outros 9 que vêm na sequência para dar o tamanho da China. E a outra coisa é, diante dessa pandemia, de tudo que aconteceu nos últimos meses aí, a China... você acha que ela vai continuar sendo a fábrica do mundo, ou o mundo já parou para pensar e falar assim, opa, pera um pouquinho, tem espaço para a gente, para essa globalização dar uma retrocedida? Ô Carlão, boa pergunta. Pô, você faz uma pergunta ampla dessa e quer uma resposta objetiva, né? Mas vamos lá. A China, sem dúvida, como parceiro comercial não só do Brasil, mas de muitos países do mundo, né? O efeito China nos últimos 20 anos alavancou o crescimento mundial, e o crescimento que o Brasil teve nos anos 2000 foi por causa da China, né? Não foi por causa sem entrar em méritos políticos, né? Qualquer que tivesse sido governante no Brasil nos anos 2000, não fazendo besteira, o Brasil tinha crescido, né? Porque a China comprava petróleo, comprava minério, comprava avião e comprava produtos do agro a rodo, né? Então, o efeito China beneficiou demais o Brasil para o crescimento que nós tivemos nas últimas 2 décadas, que estamos vivendo ainda, né? A China vai continuar crescendo, né? Então, assim, do ponto de vista de parceiro comercial, a China vai continuar sendo um grande parceiro do Brasil e uma grande oportunidade para o Brasil. Então, eu falo que aí isso vamos pensar assim, até 18 de março, a visão era uma. Com a pandemia, criou-se em muitos países, por questões aí, inclusive de ideologias, criou-se uma xenofobia, né? Então, hoje você começa a ter aí jornalistas, analistas, empresários questionando a demasiada dependência da China, né? Não só de produtos agrícolas, mas também a gente compra muito produto eletrônico da China, compramos muita máquina, equipamentos da China, etc. Não agrícolas, mas coisas do dia a dia, né? Veja aí os respiradores, né? Só tem da China para comprar. Então, o mundo direcionou muitas plataformas industriais para a China. E isso foi bom, globalizou-se, transferiu muita comércio internacional. Então, minha opinião, aí é uma opinião, do ponto de vista de parceiro comercial para o Brasil, a China é necessária e a gente precisa continuar se aproximando e, logicamente, exportando, porque eles vão precisar, né? O país continuará crescendo, a população continua crescendo e vai precisar comprar produtos agrícolas em geral, e o Brasil e continuará sendo o grande fornecedor. Agora, quanto à questão da globalização que você citou, sem dúvida, eu acho que isso vai haver mudanças, né? A Covid gatilhou, abriu uma caixa de Pandora, e isso alertou muitos países, de novo, não é só o Brasil e não é só o agro, né? De uma dependência de muitos negócios da China. Então, me parece que algumas plataformas vão voltar. Então, por exemplo, os Estados Unidos já comenta que vai voltar a produzir alguns eletrônicos no país, algumas tecnologias vai voltar a ser produzida nos Estados Unidos. E nos últimos 30 anos, migrou-se muita coisa para a China, né? Então, eu acho que países com estratégia mais estruturada, alguns países do bloco europeu, os Estados Unidos, sem dúvida, vão voltar a ter algumas coisas produzidas localmente.
Não vai acabar a importação da China e não vai acabar a venda para a China. Mas eu acho que vai mudar um pouquinho esses fluxos internacionais, principalmente de produtos manufaturados, industriais. E difícil criar um prognóstico, mas eu acho que a nossa vida, do ponto de vista geopolítica, vai ser diferente do pré-Covid, pós-Covid, por todas essas questões que estão envolvendo hoje a relação com China, a dependência, petróleo também, com questão do Oriente Médio e russos, a própria questão da Europa se gladiando para ver se mantém o bloco europeu ativo e coeso pós-pandemia. Nós vamos ver se essa coisa vai se manter ou não. O Brasil, né, infelizmente, aí se deslocando das relações internacionais, tanto no Mercosul quanto com os outros países, vai ter impactos. Difícil a gente listar quais vão ser os positivos e quais vão ser os não positivos. Mas é certeza, toda mudança traz oportunidade e toda mudança traz desafio. Espero que nós, como país, sejamos inteligentes para aproveitar as oportunidades e fazer os problemas serem os menores possíveis e não o contrário, né? Essa é a minha expectativa quanto ao futuro que virá a partir dessa nova realidade que estamos vivendo aqui. Ô, Matheus, show de bola. Para fechar a nossa conversa, que a conversa era para ter 15 minutos, já está em 22, mas a conversa está ótima. Deixa eu te falar. Você imagina o Matheus que chegou nessa pandemia 70 dias atrás, estava com uma malinha lá, né? Uma mala de hábitos, de aspirações, de desejos, de planos, enfim. Eu queria saber o seguinte: o que o Matheus vai jogar fora dessa mala que ele percebeu que ele não vai mais usar, nunca mais vai usar? O que fica dentro da mala contigo, que estava na mala e que vai continuar na mala? E o que você adicionou nessa mala que ela não chegou com você, mas que você teve que colocar dentro dessa mala e que vai seguir com você? Carlão, vou começar para o meio, então, tá? Acho que o que fica é muito trabalho, né? Independente do modelo de operação, nós vamos continuar trabalhando muito, buscando atender clientes, atender os nossos parceiros, sejam eles indústrias, sejam distribuidores, sejam produtores e etc., né? Acho que o trabalho fica, né? Isso eu não tenho dúvida, né? O que entra, no meu caso muito específico, há 15 anos eu trabalho viajando, né? Eu nunca tinha ficado na minha casa mais do que 21 dias seguidos, né? E estou aqui há quase 70. Então, eu acho que a gente vai ficar mais próximo da família, a gente vai viajar menos e interagir mais à distância com os nossos clientes, via conferências, via webinars, via coisas digital, né? Então, acho que isso entra para a nossa caixa e não sai nunca mais. Não que não vai voltar a tributa tradicional, mas essa vai entrar com certeza. E o que sai, eu acho que a gente vai deixar os conservadorismos de fora, né? Trouxe para as empresas e para as pessoas, né, como profissionais e como indivíduos, a necessidade de se adaptar, né? O bom e velho rebolar nos 30. Então, acho que aquelas pessoas que falavam, isso não funciona, isso não dá, e todos nós temos as nossas preconceitos, nossas premissas, né? Isso não dá. Esse conservadorismo, acho que sai da mala e vai nos forçar a inovar e trabalhar de outros jeitos. Eu não sei especificar quais vão ser os jeitos futuros, mas eu tenho certeza que não vai ser igual o jeito passado de trabalhar. Acho que isso aí é o que sai da nossa caixa e vai nos transformar também em novos profissionais, em novas empresas que estão fazendo novos negócios. Carlão. É isso aí, gente. Show de bola. Ô, Matheus, super obrigado. Você é um craque, realmente. Eu quero agradecer em nome de todo o nosso público aí que está nos vendo pelo canal do Boi, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu queria agradecer todo mundo e agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de falar aqui conosco, viu, Matheus? Carlão, eu que agradeço o convite aí. Você sabe que você é de casa, tem a chave da porta aqui, tem a chave do barraco. Precisando, pode contar com a gente. É isso aí. Eu conversei com o Matheus Alberto Consoli da Marquestrate, um craque, uma conversa show de bola, esclarecedora, um presente para vocês que não perdem nenhum Fala Carlão. Um forte abraço e eu te vejo no próximo programa.